Oi, oi! Estamos aqui de novo e estou bem cansado, na verdade, com o olho bem cansado, então resolvi olhar para vocês. Mas brincadeiras à parte, tá? Tô assim porque eu tava aqui terminando de estudar um pouquinho mais sobre essa lei aqui, lei número 9.394 de 96, mais conhecida como LDB, Lei das Diretrizes e Bases, que é praticamente uma das coisas que rege o nosso planejamento, certo? Junto com o projeto político-pedagógico, junto com a PPC, tá? A proposta pedagógica curricular. Então, a gente vai começar hoje, tá? A ver um pouquinho sobre essa lei. Hoje a gente vai ver algumas mudanças que ela teve ao longo dos anos, né? Visto que ela é de 96, então de lá para cá vários incisos, vários parágrafos foram alterados, foram inclusos, né? Então hoje a gente vai começar a estudar essa viagem dentro dessa lei. Então nas próximas aulas nós vamos estudar a LDB. Na próxima aula eu pretendo fazer com vocês estudar ela, tá? Mas fazendo relação com o planejamento pedagógico, que é uma das coisas que é pedido pela banca, tá? Que é importante a gente saber por que a gente tem que fazer um bom planejamento, por que a gente tem que ter uma boa flexibilidade com relação ao nosso planejamento, tá bom? Então, vamos nessa? Então, vamos lá. Nessa aula de hoje, nesse encontro de hoje, a gente vai comentar um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho com vocês, sobre algumas alterações que a LDB sofreu ao longo desses anos, tá? Umas bem recentes desse ano, outras bem antigas, já que aconteceram há uns 10 anos atrás, até menos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o artigo 1 fala o seguinte, que essa lei, a Lei das Diretrizes e Bases, ela é uma lei de disciplina, que disciplina a educação escolar, tá? Que se desenvolve predominantemente por meio do ensino nas instituições próprias, sejam públicas ou privadas, tá? Segundo, tá lá no parágrafo 2º do artigo 1º, ela deve se vincular ao mundo do trabalho e à prática social. Sim, porque aí é a importância da gente se basear nela para construir o nosso planejamento pedagógico, tá? Fazer o nosso plano ali. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer, seja qual for a nossa disciplina, a gente tem que fazer com que ela se encaixe no mundo do nosso aluno, ou seja, no mundo real mesmo, tá? Aí nós vamos começar vendo as primeiras alterações que a LDB nos traz. Lá no artigo 3 da LDB, tá? Nós temos pequenas alterações, na verdade, certo? Ali ele vai trazendo o que ele fala no enunciado dele. Que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, tá? Então, aqui no artigo 3 ele vai trazendo quais são os princípios do ensino, tá? Então, inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito e liberdade, apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização de profissional da educação escolar, ou seja, o professor deve ser valorizado,
Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, tá? Garantia de padrão de qualidade, ou seja, não é porque é público ou tanto público quanto privado tem que ter qualidade de ensino, tá? Que todo mundo é cidadão, todo mundo merece ter uma educação de qualidade, tá? Valorização da experiência extraescolar, tá? Ou seja, mesmo fora da escola, certo? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá? E aí foram inclusos foi incluso lá em 2013 pela lei 12.796 o inciso 12, que fala consideração com a que deve haver consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Artigo 13 foi inserido em 2018 pela lei número 13.632 e ela fala que deve haver garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo de toda a vida, tá? Ou seja, não é só até o ensino médio, toda a vida. Ou não é só, tem só 17 anos. Não, sempre aí tem o EJA para comprovar, né? O artigo 14, respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? Então, desde 2021, a gente tem essa lei, esse inciso que foi incluso na Lei 14.191, em 2021, no ano passado, né? Que fala de respeitar a diversidade humana, seja linguística, cultural e identitária, e a identidade das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva, tá? Segundo ponto, então, artigo 4. O artigo 4, ele teve mais alterações ainda, tá? Eu vou lendo as alterações para vocês. Inciso 1, ele foi mudado pela Lei 12.796 em 2013, tá? Aqui ele fala que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? E antes ela falava o quê? Que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Então, esse inciso que foi alterado, ele falava o seguinte: que o ensino fundamental era obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. E agora ele fala assim, que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada, né, da pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? Aí, os incisos dele. O inciso 2, ele foi alterado 2 vezes, tá? Primeiro em 2009 e depois em 2013. Primeiro ele era a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio. Depois, falando sempre do ensino médio. Depois, em 2009, aí em 2009, com base nisso, eles alteraram para universalização do ensino médio gratuito. E aí, em 2013, eles alteraram para eles tiraram essa parte do ensino médio e colocaram apenas educação infantil, que é educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá? Então, aí essa realmente eu fazia tempo que eu não li a lei, mas
que a educação infantil deve ser o quê? Gratuita às crianças de até 5 anos de idade, tá? Outro inciso que foi alterado, o inciso terceiro, ele foi alterado pela Lei 12.796, em 2013 também, tá? E agora ele fala o seguinte, ele dizia o seguinte, atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular do ensino. Agora, desde 2013, ele fala o seguinte, que o atendimento educacional especializado, gratuito dos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, ou seja, ele incluiu mais, tá? Ou superdotação transversal de todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente aonde? Na rede regular de ensino. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele incluiu mais casos, né? Que antes era só necessidades especiais, agora é com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, né? Por quê? Porque descobriu-se mais, além de somente necessidades especiais, o que seria só, né? Eles não sabiam classificar, e aí desde 2013 há essa classificação. O inciso 4 também foi alterado, antes ele dizia que o atendimento gratuito deve ser atendimento gratuito em creches e pré-escolas das crianças de 0 a 6 anos de idade. E desde 2013 ele foi alterado para acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria. Aí a gente está falando do EJA, tá? Aí o outro inciso que foi alterado, o inciso 8, foi alterado em 2013 pela Lei 2.796. Antes ele dizia o seguinte, que o atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde era garantido. Agora, desde 2013, o que ele fala? Que o atendimento ao educando em todas as etapas, ou seja, não só no ensino fundamental, mas em todas as etapas da educação básica, tá? É garantido por meio desses programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, tá? O inciso 9 também foi alterado lá esse ano, inclusive, pela Lei 14.333. Lá ela dizia o seguinte anteriormente, que padrões mínimos de qualidade de ensino eram definidos como a variedade e quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Agora ele fala o seguinte, padrões mínimos de qualidade do ensino definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem são adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos apropriados, tá? Então, antes ele só falava assim, que deviam ser definidos os padrões de qualidade e também os insumos indispensáveis para o desenvolvimento. Aí, ele incluiu que, além de só ser falado de proporcionar os insumos indispensáveis, ele vem trazendo que deve ser quais insumos? Provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos, entre outras coisas. Tudo apropriado para que haja a educação e o desenvolvimento necessário, né? O inciso 10, vaga na escola pública.
foi incluído. Então, agora nós vamos falar de dois incisos que foram incluídos, tá? E mais uma parte A do artigo 4. Então, o inciso 10 e o 11 foram incluídos. O 11 foi incluído esse ano e o 10 foi incluído em 2008. Então, o 11 fala o seguinte: padrões que a alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, tá? E o 10, eu adiantei, gente, subiu aqui minha tela. E o 10 fala que a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que ela completar 4 anos, tá? Isso desde 2008. E foi incluído ainda uma outra parte desse artigo 4A. É assegurado o atendimento, onde ele fala aqui: o atendimento educacional é assegurado durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público, em regulamento na esfera de sua competência federativa. Isso desde 2018, segundo a Lei 13.716. Sim, eu mesma tive uma aluna que ela estava grávida e não ia poder concluir, estar presente nas provas finais, nos trabalhos finais, então a gente encaminhou trabalhos para ela no hospital, né? Para que ela pudesse ter essa oportunidade. Ela estava ainda mais que ela estava no terceiro ano da escola. O artigo 5, ele também sofreu uma alteraçãozinha ali. Antes ele falava que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Aí ele alterou o quê? Ele vem falando a partir de 2013, ele fala o seguinte, que o acesso à educação básica obrigatória, ele é um direito público subjetivo que podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Ou seja, aqui ele só fez uma pequena alteração em algumas, em vez de ser o ensino fundamental, que nem a gente viu uma outra alteração, ele foi para o acesso à educação básica, ou seja, ele incluiu tudo. No parágrafo 1º, que antes dizia que compete aos estados e aos municípios um regime de elaboração e com assistência da União, agora ele alterou desde 2013 o poder, ele fala que o poder público na esfera de sua competência federativa deve o quê? Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. E antes ele falava que, nesse inciso 1 do parágrafo 1º, que o poder público o Estado, o município, deveria recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental. Agora é crianças e adolescentes em idade escolar devem ser ressarcidas e bem como jovens e adultos, né? Vamos ver, onde estamos aqui? Artigo 6. Artigo 6.
O artigo 6, ele foi alterado em 2005 e depois em 2013. E ele diz o seguinte, que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir de quantos anos? 4. E se a gente for olhar as alterações, isso desde 2013, tá? Que é a partir dos 4 anos. Mas por que foi alterado esse artigo? Porque quando a lei foi criada, a idade mínima para ser matriculado no ensino fundamental era com 7 anos, em 96. Aí o artigo passou um tempo, né, quase 10 anos. Em 2005, pela lei número 11.114, ela foi alterada para 6 anos. E aí em 2013, né, mas quando eu estava na minha graduação, o início ainda, em 2008, eles já tinham colocado que a idade mínima era 5 anos. Aí só em 2013 é que eles alteraram para 4 anos, né? Vai saber se não vão alterar para mais, né? Aí o que aconteceu também? Tivemos uma inclusão no artigo 7A. O artigo 7A, a gente já tinha o artigo 7, que falava do ensino. O ensino é livre, a iniciativa privada atendendo às seguintes condições, né? E aí o artigo 7A, ele vem trazendo sobre a questão da liberdade religiosa, né? Vamos ler para a gente conseguir entender que esse artigo, ele tá, essa parte do artigo, a parte A, ela tá em vigência desde 2019, tá? Onde ele fala que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada de qualquer nível é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os seus preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir a critério da instituição e sem custos para o aluno uma das seguintes prestações alternativas que a gente vai ver aqui já tem essas alternativas, né, lá na Constituição Federal e agora está na LDB. Então, quais são essas alternativas? No inciso 1, tinha prova ou aula de reposição conforme o caso a ser realizado em data alternativa ou no turno de estudo do aluno ou em horário agendado com sua anuência expressa, tá? Segundo, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com o tema, objetivo e data de entrada definidos pela instituição de ensino. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. A importância do plano de aula. Não é só dar uma prova, não. Tudo tem que condizer com o dia específico que o aluno não pôde estar, tá? Parágrafo 2º. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência, tá? Então, até a frequência, não é para colocar faltoso lá. As instituições de ensino implementarão progressivamente no prazo de 2 anos. Então, a partir de 2019, né, elas tinham 2 anos para implementar essa lei com as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas nesse artigo. E o disposto nesse artigo não se aplica a uma instituição, o ensino militar, tá? Tá lá no artigo 83. Aí, então,
agora o artigo 9. O que cabe à União? Então, bora. Artigo 9. O que cabe à União? Basicamente, a gente vai ver o que cabe à União, né? Dentro do plano de ensino. E foi incluso o artigo 4, parte A, né? Tinha o artigo 4 que falava de que a União era incumbida, cabia estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o médio, que norteariam os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica comum. Aí, complementando esse artigo, né, o artigo 4A, que foi incluído em 2015 pela Lei 13.234, fala o seguinte, que compete à União estabelecer em colaboração com os estados, tá? O Distrito Federal e os municípios, as diretrizes e procedimentos para o quê? Identificar o cadastramento e o atendimento, identificar, cadastrar e atender na educação básica e na educação superior os alunos com altas habilidades e superdotação. Então, pessoal da educação especial, esse artigo, essa alteração é boa para parte de vocês. Então, se liga aí, porque essa alteração, provavelmente, o pessoal da educação básica, educação especial, deve ser cobrado dessas alterações, tá? Então, do artigo 9 é isso, tá? Foi essa inclusão, na verdade, né? A União também compete, segundo o artigo 9, o inciso 9, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino, tá? Dá uma verificada lá na Lei 10.870 de 2004, tá bom? Outro artigo que foi alterado, outro inciso que foi alterado aqui. Antes dessa alteração, que foi feita em 2009, era falado que a União deveria assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio. Agora, a União deve assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, ou seja, todos que alcançarem essa parte, tá? Respeitando o que diz lá no artigo 38 dessa lei. Vamos ver lá que eu tenho aqui a lei do artigo 38. Sim, vou estudar junto com você, estou estudando junto, então nós vamos fazer como estudando mesmo. Artigo 38 diz o seguinte, que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, tá? Mesmo sendo o supletivo ou o EJA. Parágrafo 1º. Os exames a que se refere esse artigo, eles devem ser realizados ao nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos e no nível de conclusão de ensino médio para os maiores de 18 anos, tá? E no parágrafo 2º, os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exame. Já que eu estou lendo aqui, a minha atualização não é atual, então eu vou dar uma olhadinha por aqui mesmo no artigo 38. Então, vamos ver se sofreu alguma alteração lá, tá? Bora lá, bora lá, bora lá. É muita leitura mesmo, gente.
Então, vamos ver. Não teve alteração mesmo. Continua a mesma coisa. A única coisa que fala antes, lá no artigo 37, ainda falando que o 38 é da parte da educação de jovens e adultos. E o 37, que antes trazia aqui, a educação de jovens e adultos, ela deveria ser destinada àqueles que não tivessem acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio da idade própria. Agora ele traz que a educação de jovens e adultos ela será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, é ao longo, não é na idade própria, tá? E os sistemas de ensino, parágrafo 1º, os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderem efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante os cursos e exames. E parágrafo 2º, o poder público vai viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas ou complementares entre si. E ainda foi incluído um terceiro parágrafo em 2008 pela Lei 8.741. Pra gente. Desculpe essa interrupção aqui do meu computador, essas sinetas. Então, voltando aqui. A educação, parágrafo 3º vem trazendo o seguinte, que a educação de jovens e adultos, ela deverá articular-se preferencialmente com o quê? Com a educação profissional, tá? Já engajada com isso, já que você já tá com uma faixa etária de idade acima dos 18, que já trabalha, já procura mais essa parte, tá? Não é mais adolescente, já sabe o que é da vida, às vezes está fazendo um ensino, voltou para a escola para poder conseguir um aumento de salário, por só ter só o ensino fundamental, ou às vezes faltar terminar o ensino médio, ou então, quero terminar para eu poder fazer um superior, né, um administrativo. Então, a gente, nessa parte a gente tem que tá mais ligadinho nessa parte, né? Então, essa é a alteração ali, essa ligação, né, do artigo 10, do artigo 9, do artigo 10 com o artigo 38 e 37, que é da educação de jovens e adultos. E vai ficar aí no vídeo esse sininho tocando, né? Então, artigo 10, perdão, gente. Tá? Aí, agora nós vamos ver um pouquinho ali sobre os artigos 12 e o 13, tá? Nós vamos parar nessa aula, nós vamos parar no 13. Por quê? Porque nós também já vou dando uma entrada na próxima semana, que nós vamos começar a falar, ou vamos falar na próxima semana, talvez até a outra semana, no dia 30, sobre planejamento pedagógico, que é a terceira e última parte dos conhecimentos gerais a todos, para daí a gente entrar nas partes específicas, que isso eu também já estou elaborando para ficar bem legal para mim, para você, porque eu tenho a minha parte específica, vocês têm a de vocês, tá? Inclusive, provavelmente a minha parte específica é biologia e ciências. Então, provavelmente eu vou fazer alguma coisa dentro da minha área, tá? Para vocês. Mas eu também vou disponibilizar para o pessoal
que está no grupo de estudo, lá na plataforma, eu vou disponibilizar conteúdos na área de vocês, tá? Então não fiquem não fiquem preocupados com isso. E para você que está aqui me assistindo no YouTube, também vou deixar vários caminhos para vocês poderem estudar melhor a parte de vocês. A gente vai ter a parte de revisão de tudo. Vou montar, tô elaborando aqui várias provinhas pra gente ir fazendo, que nem a prova da Consulplan, né? Tem português, a parte de legislação, a parte de planejamento e a parte específica, tá? Então a gente vai ter tudo isso. Por isso que agora dentro do mês de agosto, quando vocês veem essa primeira parte, tá sendo bem no geral mesmo, tá? Mas aí em setembro, as primeiras, a partir da próxima, a partir do dia 30, tá? Perdão, até a terceira, deixa eu olhar aqui, eu tenho um calendário aqui na frente, gente, por isso que eu tô olhando. Até o dia, até dia 16, até daqui a um mês, a gente vai revisando as nossas partes específicas e aí a gente entra na parte de revisão da geral mesmo de tudo, refazendo inclusive a prova do ano passado, tá? Que eu já tenho ela aqui, mas a gente vai resolvendo ela juntinhos, tá? Então, o artigo 12, o artigo 11, ele vem trazendo o que cabe aos municípios, tá? Que é organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados. Ele também diz que os municípios devem exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, que eles devem baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, que eles devem autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino, tá? Agora nós vamos ver o artigo 12. Vocês lembram que na última aula eu comentei sobre a relação do artigo 12 da LDB com o artigo 56, 245, até com 232 e 249, com esse artigo, o 12, por causa, a gente fala por causa da frequência que deve ser comunicada ao Conselho Tutelar, né? Então, aí a relação do artigo 12 com o artigo 56, principalmente, mas também 249, perdão, porque o 245 ele até fala o que deve ser para o Ministério Público, o que deve ser para o Conselho Tutelar, mas o 249 ele fala de outras situações que realmente daí cabem ao Conselho Tutelar ser comunicado, tá? Então, vamos ver lá. O artigo 12, ele fala dos estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, eles são incumbidos de: inciso 1, elaborar e executar sua proposta pedagógica. 2, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, tá? Aqui a gente está falando que cabe aqui as escolas, tá? Terceiro, as escolas devem assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Dias letivos, a gente viu, são 800 horas para... Ai, gente, agora falhou-me. Era 800 horas para 200 dias letivos. 200. Depois eu verifico se é isso, mas é 200. Então, 800 horas, 200 dias letivos, isso tudo, né, desenvolvendo ao longo do ano dentro do planejamento pedagógico, dentro do plano de ensino.
Velar pelo cumprimento do trabalho, pelo cumprimento do plano de trabalho de cada professor, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, sim, isso tem que estar dentro do plano também, tá? Às vezes toda a turma, 20 alunos seguem, 10 não, você tem que dar uma alterada para você conseguir dar conta ali daqueles 10 para eles continuarem acompanhando, tá? Houveram alterações? Sim, 2 alterações e algumas inclusões. Então, o artigo 7, o inciso 7, ele foi alterado. Antes ele falava que deveria ser informado aos pais, a escola deveria informar aos pais, os responsáveis, sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da sua proposta pedagógica, tá? Aí desde 2009, segundo a redação dada pela lei número 12.013, ficou da seguinte maneira, que a escola deve informar ao pai e à mãe, conviventes ou não com os filhos, e se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e rendimento dos seus alunos, bem como, mas só se for o caso, aí a parte do rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola, tá? Outra coisa importante, aí a relação com o artigo 56. O inciso 7 antes falava que a escola deveria notificar o conselho tutelar do município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 50% do percentual. O que foi alterado em 2019? A porcentagem de faltas que devem ser deve ser comunicada acima de 30% e não mais acima de 50%, tá? Isso foi alterado lá em 2019, tá? Só para frisar. Foi então incluído o inciso 9, o 10 e o 11 em 2018, tá? Então foram incluídos 2 incisos em 2018 e um em 2019. Em 2018 foi incluso que a escola deve promover medidas de conscientização, de prevenção ao combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, o bullying. Sim, no âmbito das escolas, dentro das escolas. Ou seja, desde 2018 é dever da escola promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, inclusive entre os próprios alunos lá, né? O bullying. O artigo 10 estabelece também que as ações destinadas a promover a cultura, que deve haver ações destinadas a promover a cultura de paz dentro das escolas, tá? E o artigo 11, ele foi estabelecido em 2019 e ele vem trazendo que a escola deve promover um ambiente escolar seguro, ela deve proporcionar esse ambiente seguro para o aluno, adotando que estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependências de drogas, tá? E ainda falando, já entrando no assunto de planejamento pedagógico, vamos comentar um pouquinho sobre o artigo 13, onde fala das responsabilidades dos professores, nós, os docentes. Nós devemos, segundo a União, inciso 1, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Nós devemos elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola em que nós estamos dando aula. Nós devemos zelar pela aprendizagem dos nossos alunos, não é fazer qualquer jeito, plano, ele ali tá fixo, o negócio a gente vai ver depois, a gente já viu nas aulas de aquecimento, que o plano de aula é muito importante, deve ser sim considerado como algo vivo e que você deve estar de olho, porque
é nele, é por causa dele e com ele que você pode fazer com que a evasão escolar diminua e até mesmo cesse, tá? Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Sim, através dos planos de aula, você, eu como professor, devemos ter estratégias, planos para que os alunos tenham um bom rendimento, para que mesmo em recuperação eles consigam recuperar. E colaborar, então, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. E também eles devem colaborar com as atividades de articulação da escola, com as famílias e a comunidade, tá? Então, essa foi a gente foi até aí, né, hoje. E na próxima semana, já entrando em planejamento, eu já entrei um pouquinho, né, falando de planejamento pedagógico. Então, na próxima semana, de fato, a gente vai falar tanto na terça quanto na quarta sobre os elementos do planejamento pedagógico, todas essas questões que envolvem um bom planejamento, tá? Bom, é isso, gente. Nos vemos na próxima aula, no próximo encontro, tá? Você aí do YouTube, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram ou no meu WhatsApp, tá? Para ter acesso a mais conteúdos, a mais alguma coisa, mais dicas, dúvidas, tá? Não deixe de se inscrever e curtir e compartilhar esse vídeo também, tá? E pessoal do grupo de estudo, vejo vocês então na terça-feira e qualquer dúvida, não esqueçam que tem vídeo complementar sobre a LDB e as alterações aqui dentro da área de membros também, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e até a próxima.